Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o quarto episódio do especial Eleições 2020, aqui do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Em geral funciona assim, mal acaba uma eleição, já se pensa na outra. Isso vale, por exemplo, para o pleito deste ano. Além da importante, claro, escolha de prefeitos e vereadores, os arranjos eleitorais e o desempenho dos candidatos de determinados partidos funcionam como uma espécie de laboratório para a disputa que vem pela frente, no caso 2022. Lideranças políticas do país, como o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, o ex-candidato à presidência Ciro Gomes e o governador de São Paulo João Dória, por exemplo, ficam de olho na eleição desse ano para medir a própria força e, além disso, tentar atingir o eleitorado em regiões do Brasil em que hoje eles têm pouca ou nenhuma penetração. Nesse episódio aqui do 15 Minutos, a editora de República da Gazeta do Povo, Júlia Fontes, e eu recebemos a professora Monalisa Soares. Ela é cientista política e professora da Universidade Federal do Ceará. Vamos então falar um pouco sobre essa questão aí das eleições municipais 2020, mas já olhando para frente, né? Queria começar com a seguinte pergunta. Essa eleição municipal, por que ela é importante para figuras de projeção nacional, políticos, lideranças políticas atuais, né? Aí eu cito o presidente Jair Bolsonaro, o Ciro Gomes, ex-candidato à presidência da República, o governador João Dória, o ex-presidente Lula. Por que para eles é importante ficar de olho na eleição municipal desse ano, hein, professora? Bom, a gente, de algum modo, tinha uma expectativa de 2018 para ver o quanto que de 2018 a gente perceberia, por exemplo, a força do presidente Jair Bolsonaro, do seu grupo, né, que chegou e emergiu lá naquela onda de 2018 para essas eleições locais, mas a gente geralmente, né, como regularidade na ciência política e nos estudos da sociologia política, a gente sempre observa essas eleições municipais como esse momento de, digamos assim, reagrupamento e organização de forças para essas eleições gerais que acontecem em seguida, a partir dos governos estaduais e também as eleições nacionais, né? Então, considerando, digamos assim, essa remodelação de forças que aconteceu em 2018, essas eleições agora, elas nos ajudam a entender como é que, por exemplo, essas oposições mais à esquerda e as oposições mais à direita, elas vão estar, digamos assim, conseguindo se organizar e aglutinar forças, digamos assim, para esse enfrentamento que a gente vai vislumbrar e pode observar em 2022 no cenário nacional. Então é como uma espécie de termômetro, né, professora? Para a gente ter uma ideia de como que está o humor do eleitor, se continua aquela onda de 2018 ou não. Mas, aparentemente, né, professora, se a gente considerar pelo menos as pesquisas de intenção de voto, no caso do presidente Bolsonaro, o resultado pode ser não tão bom quanto ele esperava, né? Fortaleza, aí onde a senhora mora, parece ser talvez uma exceção, mas a maioria dos candidatos que ele apoia não estão tendo um desempenho importante nas pesquisas, né? No caso do presidente Bolsonaro, ele tem um diferencial, no caso dessa forma como ele tem se organizado para essa disputa, que é o fato de, como presidente, ele não ter estado objetivamente num partido, né? Hoje ele não tem um partido, ele não ficou no PSL e não conseguiu formar o seu partido, que era a pretensão de formar a Aliança pelo Brasil, né? Então, o fato de não ter um lugar institucional, de não ter esse lugar de onde, digamos assim, centralizar os esforços e construir todo esse seu capital político, digamos assim, para onde todos os aliados vão, para onde todos os recursos convergem, né? E onde centralizar toda essa força política, isso já diz muito, digamos assim, desses desafios que ele enfrenta e por que, digamos assim, a gente já observa tanto essas fragilidades. Isso seria já do ponto de vista institucional, né? Que é muito diferente dos outros presidentes que a gente viu. Tanto o Fernando Henrique, a gente viu um grande crescimento do PSDB ao longo dos mandatos do Fernando Henrique, um exponencial crescimento do PT ao longo dos mandatos do Lula e mesmo da Dilma, não é? Então, o caso do presidente Bolsonaro tem esse diferencial de não ter um lugar partidário, e isso já tem um significado. Como ele transcendeu e quis buscar uma ideia de grupo, de uma dimensão mais ideológica, ele ficou mais nesse campo do simbólico. Nesse campo do simbólico, ele tem tido desafios, porque, de fato,
Ele é uma liderança que, a despeito de que as pesquisas de popularidade tenham indicado um relativo crescimento da sua aprovação, essa aprovação ela ainda é controversa, né? E em algumas capitais, especialmente, essa aprovação ela não é tão benquista, e isso está muito posto para os candidatos aos quais ele se associou, vide Russomano, Crivella, mesmo aqui em Fortaleza, por exemplo, o candidato que é apoiado pelo presidente e que se associa a ele, tem toda uma, digamos assim, uma organização de como se associar para que isso não pese negativamente, porque o presidente tem uma péssima avaliação aqui na capital do estado. Eu não tenho como fazer campanha pelo Brasil. Temos o Brasil para administrar, então a minha participação é muito discreta. Eu não vou dizer que estou mergulhado em campanhas pelo Brasil, mas, tá certo? Discretamente eu vou citar alguns nomes aqui, alguns municípios, e quem não tiver candidato, se puder votar naquele que estou indicando, tudo bem. Essa é a primeira eleição depois daquela onda, né, de 2018, que acabou o presidente Jair Bolsonaro como eleito e vários locais, vários estados também elegendo candidatos nessa onda. Então seria uma espécie de teste agora também, né, lógico que colocadas aí as questões locais, que são muito importantes numa eleição municipal, mas também é uma espécie de teste para essa onda que veio lá de 2018, né? Sim, com certeza, né? A gente tem muito esse é um outro termômetro, digamos assim, é uma outra clivagem que nós estamos a observar, né? Aqui em Fortaleza mesmo, a gente tem uma candidatura à prefeitura, por exemplo, que tem buscado emular todos esses símbolos, toda essa linguagem da onda de 2018, a ideia da onda da direita, né? Então tem tudo isso. Agora é muito interessante pensar como é que, por exemplo, de repente, talvez a gente não veja de novo essa onda a nível dos executivos, mas a gente possa ver a reprodução disso nos legislativos. Né? Então, a gente possa ver que essa onda ela ainda persiste, talvez, nos cargos legislativos. E aí, quem estuda o legislativo, quem está olhando a formação das câmaras municipais nas capitais e dependendo das grandes ou médias cidades, né? Perto das capitais, é interessante observar se essa onda ela ainda está, digamos assim, se reproduzindo nesses lugares. Professor, e agora falando das outras figuras ali que o Márcio mencionou, no caso do ex-presidente Lula, por exemplo, a estratégia parece ser um pouco diferente, pelo menos a minha percepção é essa, porque o partido, o PT, não parece tão preocupado com o sucesso eleitoral do que com ter lançado candidatos e daí ter a oportunidade de conversar com o eleitor justamente sobre o próprio Lula, né? Então, falar da condenação dele e tal. A senhora concorda? Acha que é isso mesmo? E como que a senhora está vendo os candidatos do PT e apoiados pelo Lula nessas eleições municipais? Bom, assim, acho que a estratégia do PT foi um pouco uma estratégia de reconstrução da imagem partidária, né? O Lula, ele reaparece, obviamente, porque o Lula é o grande espólio, a grande imagem, o grande capital político do partido, a grande liderança, mas antes do Lula, né, o Lula está aparecendo, principalmente agora nessa reta final, gravou vídeo para todo mundo e está aparecendo muito, né? A cidade que você deseja pode estar nas suas mãos. Nessa reta final da campanha, mas as candidaturas do PT, e eu estou falando aqui especialmente das capitais, não é? Elas buscaram muito esse legado de qual é o legado do PT, não é? Inclusive a chamada na hora do vamos ver, quem defende você é o PT, né? Então, um pouco aquela linguagem da narrativa petista, não é? Um pouco recuperando aquela ideia do modo PT de governar, que foi um pouco a narrativa do lulismo, né? O que marcou a ideia de que quem fez as grandes obras sociais, quem marcou a história do país, do ponto de vista do emprego, do enfrentamento às desigualdades, foi o PT. E, obviamente, fez isso sob a liderança do Lula, né? Então, é sempre esse dilema, digamos assim, porque é difícil cindir, digamos assim, PT e Lula, né? Então, é muito amalgamado, digamos assim. Mas as campanhas do PT, elas estão muito centradas nisso, em reconstruir uma história do partido, né? E reconstruir a história do partido significa sempre, obviamente, recuperar a imagem também dessa sua liderança como alguém que conduziu esses processos de transformação do país, né? E aí a gente tem visto muito isso nas campanhas do PT, na Benedita, no Rio, Luiziane Lins aqui em Fortaleza, Marília em Recife, né? Então a gente tem visto bastante essa linguagem
nas candidaturas do PT. Mas em termos de resultados, aí, para o PT também, com essas exceções aí que a senhora citou, por exemplo, Fortaleza e Recife, né? O cenário, o quadro do momento não é de um resultado eleitoral muito expressivo para o partido, né, professora? O PT é um partido que tem enfrentado dificuldades, né? Especialmente desde todo esse processo que tem vivido com a deposição da ex-presidenta Dilma Rousseff, e ele tem tentado, na medida do possível, lidar, digamos, com isso. Então, 2016 foi o ano mais crítico nas eleições municipais para o PT. Há uma avaliação dos petistas e de alguns analistas de que talvez não seja o pior de tudo para o PT 2020, porque, digamos assim, o pior foi 2016, de fato, o 2016 foi avassalador, então 2020 pode... poço, né? Exatamente, então 2020 pode nem ser tão ruim assim, já pode ser alguma coisa, né, diante do que eles viveram de tão negativo, mas de fato eles têm alguns aspectos, digamos assim, que indiciam as necessidades de talvez renovação partidária, né? E aí isso teria principalmente a ver com o fato de que há o surgimento de novas lideranças no campo da esquerda, não é? Vindo de Guilherme Boulos, Manuela Dávila, com quem eles estão aliados em Porto Alegre. Então, assim, há uma discussão que impacta o PT, mas que tem a ver com o campo da esquerda mais geral. Né? Mas do ponto de vista da performance, parece-me que eles têm uma preocupação, obviamente, eles são um partido competitivo, mas isso não é sempre importante lembrar que isso não é um fator impeditivo. O PT teve a pior performance em 2016 nas eleições municipais e ainda assim foi ao segundo turno na eleição de 2018, né? Então, não existe uma correlação imediata entre a performance do PT nas eleições municipais e a performance dele nas eleições nacionais. Isso tem a ver, obviamente, com toda a forma de organização deles como partido, e eles têm um maior número de governadores, então eles têm uma organização mais complexa, digamos assim. Vamos falar para o Brasil inteiro, porque a gente quer conversar sobre coisas que são muito graves, muito importantes para essa hora que o Brasil está vivendo. Mas nós vamos concentrar... Professor, ainda falando sobre esse caso da esquerda, tem uma outra liderança importante, que é o Ciro Gomes, que também está tendo uma atuação aí nas eleições municipais, principalmente formando alianças, né? E do outro lado, o Dória, que também é uma liderança que a gente não falou ainda, que tem pretensões aí para 2022, não está aparecendo tanto assim. Por exemplo, a campanha do Bruno Covas não abraçou o Dória completamente, provavelmente também por conta dos índices de popularidade dele. Como que a senhora vê esses dois casos em específico? Bom, vamos começar pelo Ciro, né? Que eu acho que o Ciro tem uma dimensão interessante. O Ciro, em 2018, ele não teve uma performance eleitoral que se destacasse muito da própria trajetória dele nas disputas presidenciais, mas ele teve essa possibilidade, digamos assim, de se apresentar publicamente como essa saída viável para além do PT, e isso é um dado significativo, né? Do ponto de vista da sua exposição na esfera pública. E o Ciro tem atuado muito esse ano nessa possibilidade, como a gente estava falando, assim, de recompor forças, de fazer alianças, e a sua aproximação com o PSB, a tentativa com esse outro bloco de esquerda, digamos assim, que em 2018 o PT conseguiu trazer para si, né? Isso foi muito importante, foi uma das ações que o PT fez em 2018, foi neutralizar o PSB no primeiro turno, para que ele não fosse para o Ciro, e isso foi uma das ações mais radicais, mais criticadas pelo Ciro em 2018, e agora em 20 o Ciro conseguiu fazer isso, né? Se aproximar mais, trouxe o PSB para si, né? Em vários capitais se aliou, conseguiu a aliança do PDT com o PSB, para, digamos assim, já ir minando essas aproximações do PSB com o PT. Então o Ciro tem feito muito essa ação. É muito interessante também destacar a possibilidade deles de construírem candidaturas, por exemplo, como a candidatura da Marta Rocha no Rio, né, que está aí mostrando uma viabilidade, que apresentam a ideia de uma renovação, né, que é algo também que eles apregoam muito nesse campo progressista, e isso é tudo, enfim, contribui, digamos assim, para esse grande discurso que eles têm construído. Eu chamaria a atenção para o fato
de que aqui no Ceará, especialmente, né, que é a casa do Ciro, o reduto do Ciro e a capital de Fortaleza especificamente, onde o Ciro foi o candidato mais votado no primeiro turno, ele foi um candidato basicamente apagado da campanha do candidato Sarto, que é o candidato de continuidade do seu grupo político. Isso tudo em nome de algumas pesquisas que indicaram que havia rejeição ao seu apoio, né? Isso é um dado ainda que a gente vai ter que averiguar melhor, por que uma parcela de mais de 50% da população dizia não gostar de que Ciro Gomes, do apoio de Ciro Gomes a um candidato, né? E aqui o candidato Sarto, que é o candidato vinculado ao grupo do Ciro Gomes, ele é um candidato que aparece muito mais apoiado pelo prefeito Roberto Cláudio e pelo governador Camilo Santana. Mas o Ciro mesmo, ele não aparece nas peças, ele não é associado. E quando eles são usados, ele e o irmão Cid Gomes, eles são usados como peças de ataque. Ou seja, como se o candidato fosse um fantoche deles, né? Então, isso é um dado interessante a destacar, a despeito de que, de fato, o candidato deles tem uma excelente performance, está crescendo enormemente na disputa, com muitas chances de sair vitorioso, de fato, ao final da reta. Então, isso é um dado muito importante. Eles vão ter a vitória, provavelmente, aqui em Fortaleza, e o que é muito importante, porque é a casa do Ciro, né? Então, é muito importante ser vitorioso aqui. E o Dória, eu acho que é bem como a Júlia falou, de fato, tem uma situação mais complexa, porque envolve ser rejeitado na sua própria casa, né? E aí, a vitória do Bruno Covas é muito importante, para, pelo menos como isso do Ciro, conseguir pelo menos ter esse espaço, digamos assim, de não sair derrotado na sua casa, né? Tem também essa posição confortável, o Bruno Covas tem crescido fortemente nas pesquisas, tá esse imbróglio, digamos assim, de quem vai disputar o segundo turno, e aí a gente tem que ver a situação de como vai ficar, de fato, o PSDB nesse segundo bloco. É importante destacar que o PSDB foi um partido vitorioso nas eleições de 2016, um dos mais vitoriosos, mas teve uma derrocada em 2018, então olhar para o PSDB em 2020 também vai ser muito importante, a performance do partido, para a gente ter ideia do quanto que o Dória vai ter, do ponto de vista institucional, também forças acumuladas para chegar em 2022. Monalisa Soares, cientista política, professora da Universidade Federal do Ceará, foi nossa convidada aqui nesse episódio do podcast 15 Minutos. Obrigado, professora Monalisa, por participar aqui do podcast. Até a próxima. Agradeço vocês o convite. Até a próxima. Bom, para a gente fechar, Júlia, já que a gente citou na conversa desempenho de alguns candidatos aí em algumas capitais, vamos falar as últimas pesquisas em algumas dessas cidades. A começar por Fortaleza, lá no Ceará. Júlia. Tá certo. Essa semana, na quinta-feira, o Datafolha divulgou novas pesquisas. Em Fortaleza, o capitão Wagner, que é o candidato do Bolsonaro, tem 29% das intenções de voto. O Sarto, que é o candidato do Ciro, do PDT, tem 26%, e a Luiziane Lins, do PT, tem 18%. A pesquisa foi encomendada pelo jornal O Povo, ouviu 868 eleitores de Fortaleza entre 4 e 5 de novembro, o nível de confiança é 95% e a margem de erro de 3 pontos percentuais. O registro é o CE 05742/2020. Com a margem de erro, o Sarto e o capitão Wagner estão tecnicamente empatados, né? E no Rio de Janeiro, hein, Júlia? No Rio, o Eduardo Paes está liderando com 31% dos votos, segundo o Datafolha. O Marcelo Crivella, atual prefeito, está em segundo com 15%, tecnicamente empatado com a delegada Marta Rocha, do PDT, que tem 13%. A Benedita da Silva, do PT, tem 8%, está próxima ali também da Marta Rocha e do Crivella. A metodologia dessa pesquisa do Datafolha no Rio, ela foi encomendada pela Folha de São Paulo e pela TV Globo. Ouviu 1.064 eleitores do Rio entre os dias 3 e 4 de novembro, tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O registro é o RJ 02176/2020. Para fechar, São Paulo. Isso, em São Paulo, o Bruno Covas, segundo o Datafolha, atingiu 28% das intenções de voto nessa última pesquisa. O Celso Russomano, que é o segundo colocado, tem 16%, e ele está tecnicamente empatado com o Guilherme Boulos, que tem 14%, e também com o Márcio França, do PSB, que tem 13%. Essa pesquisa, ela ouviu 1.260 eleitores de São Paulo entre os dias 3 e 4 de novembro,
foi encomendada pela Folha de São Paulo e pela TV Globo, tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O registro é o SP 06709/2020. Valeu, Júlia. Até semana que vem. Até! Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!